sempre assim, do mesmo jeito. Passa dias, passam horas e você sempre sofrendo. Estou à porta te esperando. Deixe-me entrar, eu te dou alegria. Sem me encontrar, sem me impedir, não tem jeito. Quero ajudar, te fazer alguém perfeito. Sou teu Senhor e te darei nova vida. Se me aceitar, curarei tuas feridas. Eu já sofri teu sofrimento, tive fome, tive sede, fui traído por amigos, mas a vitória é garantida. Se me aceitar e me entregar a tua vida. Se me encontrar, se me impedir, não tem jeito. Quero ajudar, te fazer alguém perfeito. Sou teu Senhor e te darei nova vida. Se me aceitar, curarei tuas feridas. Eu te mudo, te transformo, um vaso novo, porque eu te amo, te amo. Se me encontrar, se me impedir, não tem jeito. Quero ajudar, te fazer alguém perfeito. Sou teu Senhor e te darei nova vida. Se me aceitar, curarei tuas feridas. Amém. O Senhor só cura nossas feridas se nós permitirmos. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Espero que o frio não atinja você, mas o calor do nosso Senhor Jesus. Amém? Agradecemos a irmã que pregou, que cantou, né? Quantos aqui foram sábado à noite no aniversário da igreja? A maior parte. Foi muito bom, né? 55 anos, 1958 foi fundada a igreja, bem no ano que eu nasci. O senhor está bem, irmão? Então nós dois aqui, ó, nascemos no mesmo ano da fundação da igreja. Então vocês querem saber o dia que a igreja foi fundada? Pergunte para o irmão que ele vai falar, né?
sempre a idade dele. E a minha idade também, não é verdade? É isso aí. Mas, irmãos, a nossa igreja não é uma igreja regional. Não é uma igreja apenas aqui de Araras. Ou não é a igreja apenas do Parque Industrial, ou do José Almeto, a igreja central, né? Nós somos uma igreja mundial. E nós temos que pensar assim. Há muitas pessoas que hoje pensam que a igreja é só aquele lugar que eles frequentam. Mas existem pessoas que em todos os lugares do mundo que adoram e louvam a Deus, estão se preparando para o céu. E não somos só nós que estamos nos preparando. Então nós temos que orar por esta igreja, estarmos unidos a esta igreja até o fim. Uma das coisas que Jesus pregou aqui nesse mundo foi a união, a unidade da igreja. Os discípulos não entenderam muito bem aquilo que Jesus estava pregando, não. Eles estavam com o coração cheio de preconceitos, de divisões. Eles não aceitavam os não-judeus, não aceitavam as mulheres, não aceitavam os pecadores, criticavam uns aos outros e viviam em desunião. E hoje também existe a tendência, né, de nós pensarmos da mesma maneira. Às vezes nós formamos grupos e desunimos a igreja. Às vezes nós criticamos, colocamos defeitos nos outros, mas não olhamos os nossos defeitos. Não olhamos para a nossa vida. Então eu preparei um sermão aqui para falar um pouco sobre, nesse aniversário da igreja, para falar um pouco sobre a unidade da igreja. Estou pregando, não só prego para vocês aqui, viu? Eu vou pregar em todas as igrejas o mesmo sermão. Não estou dando lição de moral para ninguém, não, né? Eu não quero fazer isso e não pretendo fazer isso, mas os sermões primeiramente são para mim. 2 homens, eles paravam diante de um muro que separavam as suas propriedades todo ano, a fim de reconstruir esse muro. Por quê? Porque pedras rolavam da montanha e faziam buracos no muro. E alguns caçadores também faziam do muro tiro ao alvo e faziam buracos. E todos os anos eles reconstruíam aquele muro. Muro de separação entre as duas propriedades. Mas os outros começavam a indagar. Eles não têm animais, não têm vacas nem bois, não têm cabritos, não têm galinhas, animais algum. Por que todos os anos eles gastam uma fortuna de dinheiro para reconstruir este muro? Por que não derrubam este muro de uma vez? Não vai atrapalhar nada, só vai ajudar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, seres humanos, gostamos de muros de separação. Nós, às vezes, construímos as nossas casas com muros bem altos. Quanto mais altos, melhor. Não queremos nem ver a cara do vizinho. Nem saímos para cumprimentar os nossos vizinhos e para saber como eles estão. E os seres humanos constroem muros de separação entre pretos e brancos, entre pobres e ricos, entre intelectuais e não intelectuais, e as pessoas vão aí reconstruindo muros de separação. E nós não podemos fazer isto como cristãos. Precisamos viver em unidade. O próprio Senhor Jesus, ao suar gotas de sangue lá no Getsêmani, ele estava preocupado com os seus discípulos e com a unidade, a união dos seus discípulos, porque eles estavam completamente desunidos. Jesus estava preocupado.
Veja a oração que Jesus fez. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 17, verso 23. Veja aqui, irmãos, qual era a maior preocupação do nosso Senhor e Salvador Jesus. São João 17, 23. São João, Evangelho de São João 17, capítulo 17, versículo 23. A Bíblia diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. Nós vemos aqui que Jesus compara a unidade da igreja à unidade da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três seres distintos, mas unidos no mesmo pensamento. Personalidades diferentes, mas com o mesmo ideal. Esta mesma unidade que existe na Trindade deve existir também na igreja. E quem dá poder para nós vivermos em unidade é o Espírito Santo. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso de 4 a 6, nós encontramos as seguintes palavras sobre o Espírito Santo: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança de vossa vocação. Um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Nós vemos esse verso, irmãos, que o Espírito Santo concede o poder para a igreja viver em unidade. Por isso nós precisamos clamar ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele chama. É o Espírito Santo que converte as pessoas. É o Espírito Santo que toca no coração das pessoas. E as pessoas que vêm para a igreja são pessoas diferentes, de lares diferentes. É uma igreja mundial. Vamos supor, o americano, ele tem um costume de adorar a Deus. O africano tem outro costume de adorar a Deus. O japonês tem outro costume de adorar a Deus. Mas eles adoram em unidade. A igreja é unida com uma só fé, um só batismo e um só Deus Pai. Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele une gordos e magros, altos e baixos, intelectuais e não intelectuais, negros e brancos, pobres e ricos. Não há diferença cultural, sem divisões. Aqueles que pertencem à igreja são unidos em Cristo e devem ser unidos em Cristo. É o Espírito Santo que converte as pessoas, que traz as pessoas para a igreja. Pessoas diferentes, mas unidas no mesmo Espírito da Trindade. Eu quero ler 3 versos sobre união. Primeiro verso, Romanos 15, versos 5 e 6. Abra a sua Bíblia. Livro de Romanos, capítulo 15, versos 5 e 6. Romanos fica no Novo Testamento, não é no Velho, viu? No Novo Testamento, são as cartas do apóstolo Paulo. Diz assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo que? Sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiques a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui algumas palavras importantes de união. Mesmo que sentimento, uma só boca, um só louvor, concordância
isto tudo deve existir na igreja. Agora, o segundo verso, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios, depois de Romanos vem Coríntios, no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma o quê? Coisa. E que não haja entre vós o quê? Dissensões. Antes sejais unidos no mesmo o quê? Sentido e no mesmo parecer. Isso quer dizer que nós não somos a igreja apenas de Copacabana, Ouro Verde, Central, José Almeto, Parque Industrial. Nós não somos apenas uma igreja. Nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus deve estar unido aqui em Araras e em todo o mundo. Deus nos une. Deus nos une em seu amor. Em seu amor. Agora, 2 Coríntios capítulo 13, verso 11, diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede do mesmo que? Parecer. Vivei de que maneira? Em guerra? Em paz. E o Deus de amor e o Deus de paz será o quê? Convosco. Deus, irmãos, quer que nós estejamos unidos uns com os outros e vivamos em paz. Há pessoas neste mundo que gostam de viver em guerra. Aonde eles estão promovendo a guerra. Mas essas coisas não são de Deus. As coisas de Deus são coisas que estão em ordem, são de paz. Nós devemos viver em paz, deve haver paz. O mesmo sentimento, o mesmo pensamento e as mesmas ações. Agora vem a pergunta que você pode estar perguntando aí, no seu subconsciente. Eu sei que alguém pode estar perguntando isso. Todos têm que ter a mesma opinião? Os mesmos gostos? E etc. O que significa então unidade na Bíblia? Na Bíblia há uma metáfora que compara a igreja ao corpo humano. O corpo humano tem vários órgãos. Tem o fígado, o coração, o pulmão, os braços, as pernas, os olhos, a boca, o ouvido, o nariz. Cada um tem a sua função. Cada um tem o seu dom. E eles são diferentes. O pulmão não pode comer. Quem come é a boca. Os olhos não podem ouvir. Os olhos são criados para ver, tem a sua função. Os ouvidos não podem enxergar, porque servem para ouvir. O coração não serve para colocar comida dentro, mas é o lugar onde vai sangue, e o sangue é espalhado pelo corpo, porque o lugar da comida é o estômago. Cada órgão tem sua função, mas todos os órgãos trabalham para o bem-estar do corpo. As pessoas da igreja são diferentes. Eu não sou igual ao irmão Cláudio. Queria ser igual a ele, né? Bonitão assim, né, irmão Cláudio? Mas não sou igual ao irmão Cláudio. Sou diferente do irmão Cláudio. Não é verdade? Nós somos diferentes na igreja, todos nós somos diferentes. Mas nós temos a nossa função na igreja. Deus nos chamou. Nem todos ocupam o mesmo cargo, a mesma função. Mas devemos trabalhar para a unidade da igreja e a paz. Todos possuem a mesma crença, e a mesma fé, e o mesmo amor, e isto faz com que nós estejamos unidos. Agora,
a importância da unidade da igreja. Três pontos importantes. Quando nós somos unidos, irmãos, a igreja, os seus esforços são mais eficientes. Tudo que nós fazemos dá resultado. Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas são diferentes. Cada um para si e Deus para todos, né? As pessoas são diferentes e puxam a corda para o seu lado. As pessoas são diferentes. Agora, quando nós trabalhamos unidos em amor, nós produzimos mais como filhos de Deus. Em segundo lugar, nós revelamos o reino de Deus aqui na terra. Porque lá no céu, nós não vamos viver separados. Nós vamos viver juntos. Lá eu vou passar todo dia na frente da casa de vocês, fazer uma caminhada com Jesus, né? Passar na frente da casa. Às vezes pode ser que eu more vizinho de alguém, não é verdade? Nós não vamos viver separados. E tem gente que pensa assim, olha, se eu for para o céu e fulano de tal for, ele que faça a casa dele lá no José Almeida, que eu vou fazer na Central, né? Não é verdade que alguém que pensa assim? Não quero nem saber. Bem longe. Mas isso não vai acontecer, irmãos, porque nós somos herdeiros da Canaã celestial. A Bíblia diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam de que maneira? Em união. Devemos estar unidos, porque vamos estar unidos lá no céu também. E quando nós somos unidos como igreja, nós estamos nos preparando para habitar a Nova Jerusalém. Não tem. Isso aí mesmo. E em terceiro lugar, demonstra a força da igreja, porque a desunião enfraquece, empobrece. Há um ditado que diz, a união traz o quê? A força. Quando a igreja é unida, irmãos, a igreja é forte, porque todos nós somos cooperadores de Deus. A igreja é como uma orquestra. Vocês já viram uma orquestra? Antes da apresentação, ali estão os músicos com os seus instrumentos diferentes. Violoncelo, violino, piano, flauta, pistão, né? Trombone, saxofone, está todo mundo ali afinando os instrumentos, sons caóticos, diferentes, desafinados. Mas quando o maestro toma a sua posição e começa a dirigir os músicos, o som sai perfeito. A música sai agradável, instrumentos diferentes, mas músicos diferentes, mas dirigidos pelo maestro, irmãos. A música, ela se coordena, o som sai agradável, a música sai maravilhosa. É assim que acontece com a igreja. Quando Deus, Ele faz parte da igreja, quando Jesus Cristo mora no coração de cada membro da igreja, a música é agradável, demonstra a força da igreja. Jesus é o maestro. Agora, passos importantes para a unidade. Primeiro passo, já estou terminando. Aonde começa o laboratório para sermos unidos na igreja? No nosso lar. É lá que começa. Quando no lar não há paciência, não há cordialidade, não há amor, não há respeito, a igreja vira um lugar onde também não há cordialidade, não há amor, não há paciência. Porque a igreja é composta de famílias. Então nós precisamos exercitar essas qualidades lá na nossa casa, para que a nossa igreja seja unida. Se lá na nossa casa nós somos desunidos, nós vamos ser desunidos também dentro da igreja, é um reflexo. O lar é o laboratório para a união. Então você tem que exercitar lá no seu lar a paciência. Você é paciente com o seu cônjuge,
Você é paciente com seus filhos? Se você é paciente, você está caminhando para ser também paciente com os irmãos da igreja. Certo? É assim. Se você ama a sua família, você vai amar os irmãos da igreja. Se você respeita a sua família, você vai respeitar os irmãos da igreja. E assim por diante. Certa vez um professor foi elogiar um aluno, porque era muito cristão. Ele não tinha palavras para elogiar. Então ele disse assim para os outros que estavam ouvindo: ele é tão cristão, que é cristão até em casa. O lugar mais difícil de ser cristão é na nossa casa, irmãos. E quando nós somos cristãos dentro de casa, nós somos cristãos também dentro da igreja. A nossa casa é o laboratório para a união. As igrejas que vivem em desunião, porque os lares também vivem numa guerra. Temos que trabalhar com os lares, com as famílias, para que a igreja seja mais unida. Em segundo lugar, passos para a união. Disposição para vivermos em unidade. Evitar dissensões, discussões. Não falar mal dos outros. Que haja compreensão entre as pessoas. Porque é muito fácil falar mal dos outros. E o ser humano tem essa tendência. Qualidade não fala, mas mal fala, viu? E às vezes fala por telefone, é tão, né? É tão falta de conhecimento que pega o telefone: irmão, o senhor sabe o que aconteceu com o nosso outro irmão fulano de tal, ou nossa irmã? Olha que coisa. Você não sabe que o telefone tem viva voz, o telefone tem gravador, o telefone tem extensão, as paredes não têm ouvido, mas as pessoas têm, não é verdade? Mas tem o ditado que diz que as paredes têm ouvido, porque tem gente atrás da parede, né? Não fale mal de ninguém por telefone, nem pessoalmente. Outro dia eu fiquei sabendo que alguém estava falando mal de alguém, e a pessoa estava do lado, que o outro estava falando mal, e o cara pôs o telefone em viva voz para o outro ouvir. E daí? A guerra está formada, a desunião está formada, os problemas já estão montados pelo inimigo. O inimigo que é isso mesmo, fazer uma mexida, né? Então, irmãos, não vamos provocar a desunião. Vamos falar bem das pessoas. Se não tem o que falar, não fale nada. Mas olhe para as qualidades das pessoas e evite falar mal, porque um dia a pessoa pode saber e daí a guerra está formada. É desunião na certa. Outro ponto importante: trabalhar unidos a um objetivo comum. Por quê? Porque a obra nossa, irmãos, de todos os departamentos da igreja, é a pregação do Evangelho. É fazermos que todas as pessoas tenham conhecimento da salvação e sejam salvas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós trabalhamos para pregar o Evangelho, nós nos unimos. Porque Jesus nos une em amor. Nós estamos cumprindo a função da igreja. Por isso que diz assim: quem trabalha não o quê? Não atrapalhe, não dá trabalho. Agora, quem não faz nada, aí, irmãos, vamos preocupar com essa pessoa, porque ele pode atrapalhar bastante, né? Pode atrapalhar bastante. Por isso precisamos estar unidos na pregação do Evangelho. E eu fico feliz, porque eu vejo aqui o irmão Cláudio. Estamos em evangelismo, traga as pessoas, e os irmãos têm trazido as pessoas para o evangelismo, fazendo a sua parte, trabalhando, né, para o crescimento da obra de Deus.
se empenharam, né? Que maravilha, né? Evitar atitudes que causem divisões, autossuficiência, atitudes de egoísmo, acusações, etc. E por final, o antídoto contra a desunião está em Gálatas 5, 22 e 23. Mas os frutos do Espírito é o quê? É o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra estas coisas não há o quê? Não há lei. A união. Todos os frutos do Espírito são antídotos para vivermos em união. E nós devemos praticar esses frutos na nossa vida, para que haja união em nossa igreja e que nós possamos caminhar com Cristo no mesmo amor, na mesma fé, no mesmo objetivo de salvar, de ajudar, de estender a mão, de estar disposto a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Que esta igreja, irmãos, possa ser uma igreja poderosa, porque é uma igreja que vive em unidade, em união. Estão com Jesus no coração, ligados um ao outro, se preparando para a eternidade. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Cantaremos. Agora eu vou escolher. Então eu vou cantar de Natal esse 392.